Tá começando mais um Cassino do Chacrinha? Não, tá começando o Acesso Geral, mas hoje vamos falar de Chacrinha, sim, o Velho Guerreiro. O filme tá entrando no cartaz contando a história de Abelardo Barbosa, está com tudo e não dá prosa. Pois é, minha gente, o Velho Guerreiro ganhou um filme dirigido pelo Andrucho Wellington. E quem faz o Chacrinha, o Velho Guerreiro, é o Stepan Essessian. Tá incrível, o Stepan já havia feito o musical do Chacrinha, que também era ótimo, com o texto do Pedro Bial. E agora, então, com o texto do Cláudio Paiva, vai chegar aos cinemas Chacrinha, o Velho Guerreiro. No programa de hoje, você vai ver entrevistas que eu fiz com o Stepan Essessian e também com o Eduardo Sterblich. Nossa, gente, esses nomes são complicados, né? O Stepan Essessian, Eduardo Sterblich e também com o Andrucho Wellington, que é o diretor do filme. E ainda tem a Gênia Bertoni, tem, enfim, é um elenco incrível. E olha, quem viveu essa época do Chacrinha vai se emocionar, vai relembrar. A memória afetiva que tem o filme é uma coisa de louco, assim. Já vou contar por quê, tá bom? Antes, eu preciso falar pra você de casa, acessar as nossas redes sociais aqui na TV Tech Jundiaí. Não se esqueça, Facebook, Twitter, Instagram, estamos lá nas redes sociais. Você pode comentar, curtir, compartilhar, a gente fica sempre muito contente. E também todos esses programas que a gente faz aqui estão no YouTube. Não só o Acesso, mas o jornal também tá lá no YouTube, o Caderno Digital. Outros programas estão chegando, então fique ligado aqui na programação da TV Tech, tá certo? O Facebook eu acho que é o que mais informa, né? E tem o site também, gente. Eu falo pouquíssimo do site, né? Que é o tvtecjundiaí.com.br. E o nosso WhatsApp, tá aqui, ó, tvtecjundiaí.com.br. E o nosso WhatsApp também. Então, obviamente, não tenho a mínima ideia, mas é o 94467-3723. Tá bom? Você pode mandar uma mensagem, conversar com a gente, saber o que tá rolando por aqui, os cursos que a TV Tech oferece, enfim. O que foi, meu bem? Entrar na lista VIP com as notícias. Você manda um WhatsApp e aí a gente vai falando tudo que tá rolando, né? Lista VIP, adorei. Tem brinde também na lista VIP ou não? Não tem, né, minha anja? Não tem. Thalia falando aqui no meu ouvido, maravilhosa. É isso aí, então. Thalia, você se lembra de Chacrinha? Você sabe quem é, mas Thalia tem quanto? 19 anos? Não é da época de Chacrinha. Chacrinha nos deixou em 88, 89, né? 89, eu acho. E, bom, Chacrinha foi um cara fenomenal, foi um grande comunicador de um carisma surreal. O Chacrinha da TV não serve. Mas o Chacrinha foi um comunicador surreal, assim, tanto como o Silvio Santos, foi um dos maiores comunicadores que o Brasil já teve. Eu me lembro bastante do Chacrinha, né? Porque 88, 87, eu nasci em 77, então me lembro dos programas do Chacrinha de sábado, aos sábados à tarde, e era muito louco aquele programa, porque eu me lembro da plateia gritando, tipo, entrava o Fábio Júnior, a plateia gritava, a plateia se jogava, e eram as escolas, e as meninas dançavam loucamente, e ele tacava pinico na plateia, e tacava bacalhau, e aqueles jurados fazendo aquela bagunça. O programa era uma bagunça, né? Era muito maluco aquilo, muito maluco. E duas curiosidades sobre o Chacrinha, que são muito interessantes, é que, na verdade, aquele Terezinha... Tô sem voz. Terezinha... que ele fazia... não sai. Eu não conseguiria fazer o aqui. Tem que fazer Terezinha... aí consegue sair. Mas o Terezinha na verdade, surgiu porque rolava um patrocinador, na época que o Chacrinha estava no rádio ainda, e isso aparece no filme, que era Clarinha. Então ele falava Clarinha, a plateia respondia. Só que a fábrica da Clarinha faliu. E ele não podia mais falar esse nome no ar. Porque a fábrica tinha falido, tinha acabado, então não servia mais para nada. Foi daí, então, que ele perguntou o nome da mãe de uma moça que trabalhava na rádio. Ela falou Tereza, e aí surgiu Terezinha. Outra coisa muito interessante é essa história do bacalhau. Porque o bacalhau virou uma marca registrada do programa do Chacrinha. Ele jogava bacalhau na plateia, para as pessoas pegarem. É muito surreal você pensar numa coisa dessa hoje em dia. Aliás, se você for pensar no Chacrinha hoje em dia, talvez ele não conseguisse existir. Porque era tudo tão diferente naquela época, era um começo muito maluco. Talvez o Chacrinha hoje não conseguisse alcançar o sucesso que ele alcançou. Mas, enfim, essa história do bacalhau também. Era uma loja que era a Casa da Banha, eu acho, se eu não me falha a memória, Casa da Banha, né? Era a Casa da Banha, e eles tinham um estoque de bacalhau gigantesco, porque na época se consumia muito pouco bacalhau, né? Era na Semana Santa, né? Que se consome muito bacalhau. Era na Semana Santa e tinha um estoque muito grande. Aí ele falou assim, o Chacrinha, não, dá aqui que eu vou tacar para a plateia, então. A partir daí, ele começou a tacar para a plateia o bacalhau da Casa da Banha,
e começou a ser um grande sucesso. As pessoas começaram a comprar muito nesse lugar. Então ele tinha essas tiradas, era um cara muito trabalhador e ele misturava, além de tudo, todos os estilos musicais do programa dele. Então você podia escutar o Titãs, o Caetano Veloso, o Luiz Caldas, ele ia do rock ao brega, ao pop. Ele foi um cara multi, assim. Ele foi muito importante para a comunicação, para a televisão brasileira, para o rádio brasileiro. Por isso que esse filme do Andrusha Weddington é tão importante para resgatar um pouco da história deste grande comunicador. Vamos acompanhar o trailer? O trailer já é divertidíssimo, vocês vão adorar. Vamos dar uma olhada. Noite de estrelas do Cacimba de Green. Vamos receber Aracide Almeida! Rapaz, você quer ser locutor ou comediante? Se tiver vaga pra comediante, eu tô aceitando. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha. Terezinha! Quer casar comigo? Quem é que tá me pedindo casamento? Chacrinha ou Abelardo? Música, maestro! Você não tem vergonha de copiar o meu programa de rádio? Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você não devia ter gasto dinheiro com isso. Como você assistiu o programa do seu marido? Tô com uma dor de barriga arretada. Bota 3 cuecas. Tive uma ideia melhor. Abelardo Barbosa. Esse é o Vitório, vai para o trono, não vai? Agora eu vou mudar minha bunda. Quer ouvir um samba? Se for ruim, você buzina. Quis você pra meu amor e você não entendeu. Tá rolando uma fofoca na equipe. Até a imprensa já sabe. Dá mais uma chance pro nosso casamento. O Bonner vai cuidar pessoalmente do seu programa. Muito bem, quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha. Eu, mas pra quê? Você não escuta ninguém, porra! É o que maravilha! Manoto velho não dá um tostão pra gente, mas pra El que ele deu um apartamento. A pessoa está infestada de pulgas, até o Dr. Roberto tá reclamando. Você quer bacalhau? Tupi é você de volta, mano. Porra, essa? É a mãe de santo que recebe o seu set da Lira. Essa mulher é a atração do Flávio Cavalcante. Papai mandou uma equipe sequestrar ela e trazer pra cá. Porra, Jorge. Que eu tô mentindo? Acabou. A gente não tem pra onde ir. Retoma as caravanas pelo interior. Tá mais do que na hora de voltar pra televisão, porra. Eu não vou conseguir. Vai sim. Você sempre consegue, vai. Eu vim para confundir, eu não vim para explicar. Tá aí então, e agora você vai acompanhar a minha entrevista com o Velho Guerreiro, mas vivido pelo Stepan Essessian, que é um baita de um ator. Ele já havia feito o musical do Chacrinha, eu fui assistir, incrível também, era super emocionante. O legal desse musical, na época, é que a plateia podia subir no palco, porque a gente podia se transformar na plateia do programa do Chacrinha, que era o segundo ato do musical. Então, o segundo ato tinha Sidney Magal, tinha Gretchen, não os reais, mas os atores se passando, né, pelos cantores. O Secos e Molhados, que era o Ney Matogrosso. Era uma loucura, era muito legal. Eu subi no palco e vivi aquele momento, foi incrível. Então, Stepan Essessian e também o Eduardo Stablish agora, que o Eduardo Stablish faz o Abelardo Barbosa, né, o mais novo, e depois o Stepan faz o Chacrinha mesmo, na época que ele ficou mais velho. Vamos acompanhar a minha entrevista, então. Vou começar com o Eduardo, que é a primeira fase do personagem. A gente conhece um Chacrinha que a gente não tinha visto ainda em nenhum outro lugar. Como é que foi para você esse trabalho de resgatar? Você deve ter visto foto, ou como é que rolou isso? Thiago, tem bastante foto. Foto tem bastante? Não bastante perto da infinidade de não coisas que tem. Nossa, deu uma volta pra falar o que não tem. A gente tinha umas fotos, aí eu vi uma questão de desenho de bigode, de desenho de rosto, de cabelo. Pra tentar também ficar bastante parecido com... Eu tenho umas entradas e o Stepan não tem, ele é bastante jovem nessa questão. E aí a gente usou também uma técnica de maquiagem para deixar o cabelo um pouquinho mais cheio. A gente foi pensando nessas coisas, mas principalmente eu preocupado muito com a figura do Chacrinha, né? Eu, junto com o Stepan, a gente se concentrou em entender o Chacrinha. E aí junto a gente teve
dificuldade, aí junto conseguiu chegar mais fácil num resultado do que seria aquele personagem mais jovem, né? Daquele sonhador, aquele moleque, né? Aquele nordestino, cara que veio de Pernambuco para viver uma vida nova, que nem ele sabe direito o que ele queria, mas ele sabia que era por ali mais ou menos, que o caminho era esse. Então a gente foi entendendo isso junto com o texto. O texto ajudou muito a gente a interpretar esse personagem mais jovem. Vocês acabaram ensaiando, né? Na verdade, bastante também, bastante. O Chacrinha, eu me lembro do slogan da rádio de Recife, que é a Rádio Clube de Recife, que chamava de Pernambuco para o mundo, né? Era um pouco o Chacrinha também, era de Pernambuco para o mundo, né? Stepan, o que você trouxe do musical? Porque eu me lembro que na época, eu não assisti com você, mas eu me lembro de você falando que no musical tinha muito improviso, principalmente a hora que a galera subia no palco para poder assistir. Isso era uma parte incrível, né? A gente poder subir no palco, o espectador para assistir. Viver o show. Viver o cassino do Chacrinha ali. Era bastante improvisado. O musical a gente tive a oportunidade de, junto com o Andrucha, Pedro Bial e os meninos, vamos colocando. Aí eu fui colocando, fui botando coisas assim que ficavam parecidas com as do Chacrinha, porque o negócio era o espírito dele, né? Eu trabalhei muito assim, qual é o espírito do Chacrinha, como é que ele... E aí tinha cenas lá que tinha que improvisar mesmo. No nosso filme, isso aconteceu muito nas cenas que eu estou fazendo programa também. Que eu estou fazendo programa, que eu estou recebendo os cantores ali, o Andrucha quase que me deixava à vontade para dizer o que... Então teve muito isso, essa vivência me ajudou muito. Teve um dia que eu tinha uma cena que eu chego em casa, que a tal, aí alguém falou, não, eu acho que ele tem que chegar, pelo menos dar um beijo, não sei o quê. Aí, vamos beijar. Aí eu falei, não, o Chacrinha entra aqui, não vai beijar a Florina, não beija ninguém, tá, com a cabeça... E não sei mais o que, aí alguém falou, não, mas tem que beijar o Andrucha. Falou, peraí, vamos para, pô, quem sabe o que o Chacrinha vai fazer, isso é ele que sabe, porque ninguém sabe melhor do que o Stepan o que o Chacrinha faz. Então tinha muito esse espírito, assim, de confiança, de fidelidade ao personagem, tá entendendo? Eu procurava muito não vacilar nisso. Quando você entrou na emissora, quando você entrou na Globo, você tinha lembranças? Eu assistia. Eu era muito fã do Chacrinha, eu era muito fã do programa dele, por incrível que pareça, eu gostava muito de assistir, era a coisa que eu mais gostava de ver na televisão naquela época, e via quarta e via sábado, ele apresentava 2 programas, Cassino, Buzino, e então, era primeiro por causa que eu gostava do desfile musical que tinha ali. Achei que você fosse falar do desfile da Chacrete. Não, da Chacrete também, já tinha grande interesse, mas eu adorava música. Então era um lugar que eu via via todo tipo de ídolo, que eu sou de Goiás. Era o Spotify, né? Exatamente, eu era de Goiás. Então, em Goiás, Valdir Soriano, eu não sei só eu não sou cachorro, não. Eu sabia 10 músicas do Valdir, eu era fã do Valdir Soriano, eu era fã do Nelson Ned, e ao mesmo tempo já era fã do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, tudo porque eu vim lá do interior. Então eu chegava no Chacrinha, era como se eu tivesse, tô em casa, né? Então hoje, quando eu conheci, eu já era fã dele, né? E essa loucura dele reunir o Valdir Soriano, o Sidney Magal, o Titãs, o Luiz Caldas, ele fazia a coisa mais rica que existe. Essa maciada, né? Essa é a coisa mais rica para mim que eu vejo no Chacrinha, é isso. O Chacrinha merece um lugar de destaque na música popular brasileira. Foi o cara que mais ajudou todas as vertentes ao mesmo tempo. Todo mundo passou pelo programa do Chacrinha, era impressionante. Você não era um programa específico, só toca sertanejo, só toca axé, só toca pagodinho, só toca isso, só toca... Não, o programa do Chacrinha tocava música popular brasileira, sobre todas. Então isso aí é riquíssimo do ponto de vista da contribuição que ele deu. Só pra gente encerrar, eu me lembro muito do Chacrinha na época, eu tinha 7, 8 anos, quando eu assistia, eu me lembro de chegar em casa do almoço com meus pais, ligar na Globo, assistir Chacrinha e ficar revezando com Bolinha também, que eu achava incrível. E aí eu me lembro do Chacrinha ser aquela bagunça, e aquela bagunça ser muito infantil, mesmo tendo também as chacretes com fio dental, e era muito maluco como a gente assistia televisão naquela época. Estudava tudo, O que aconteceu que hoje em dia a gente não aceita mais, ou a gente às vezes não quer aceitar esse tipo de coisa, porque era incrível assistir isso. A gente está vivendo uma sociedade mais pasteurizada, né? O Brasil está ficando careta. Mundo, talvez? O mundo, mas o mundo nunca foi parâmetro para o Brasil. O mundo sempre foi do seu jeito, o Brasil sempre aconteceu à sua maneira, né? Aí a nossa personalidade, a personalidade brasileira,
ela é rica desse jeito mesmo, ela é cheia de contraste, aqui é um país miscigenado mesmo, compreendeu? Um Brasil de índio, negros, brancos, europeu, é um país que sempre existiu uma convivência das classes sociais com as maiores diferenças possíveis, etc. Só que as coisas foram se desmantelando de tal maneira que você começou a correr o risco de ver brasileiro de primeira, brasileiro de segunda, começou a separar, ter blocos de brasileiros, coisa que faz um mal danado para a gente, porque não é por nada não, é que nós não somos assim. Nós não somos assim, nós somos absolutamente... o nosso desejo principal é de generosidade, é de amparo, é de amizade. Agora é preciso reverter isso. Pois é, que todo mundo tem essa mentalidade do chacrinha, que ele continue, que a gente continue aceitando cultura e revendo... Quebrando preconceito. Exato, e aceitando todo mundo, que isso é o mais importante, né? Eduardo Stepan, muitíssimo obrigado, sucesso no Chacrinha. Que todo mundo conheça a história do Velho Guerreiro, que é maravilhosa, é incrível, vale a pena. Obrigado, gente. Hoje você está vendo um acesso geral especial sobre Chacrinha, o Velho Guerreiro, filme que está em cartaz, você pode assistir e, aliás, deve assistir. Se você trabalha com comunicação, então, é um filme que você precisa ter na sua vida. Assista. Um dos grandes comunicadores do país foi Abelardo Barbosa, que ganhou um filme agora pelas mãos do Andrucho Weddington, que, inclusive, é o meu entrevistado do próximo bloco. Então não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Eu já estou de volta com o Acesso Geral e hoje eu estou falando sobre Chacrinha, o Velho Guerreiro, filme que está em cartaz, você pode assistir, vale muito a pena para quem trabalha com comunicação, para quem não trabalha com comunicação e para quem quer conhecer um pouco da história da comunicação do nosso país. Eu estava me lembrando aqui, conversando com o Marião é um pouquinho mais velho que eu, hein? Mas eu me lembro, quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 9 anos, de assistir, eu lembro que eu ia com a minha família para São Paulo, a gente almoçava no Almanara, no Shopping Iguatemi, que era uma coisa incrível. Olha a lembrança que eu tenho para você ver como Chacrinha, né, tem toda essa coisa da memória afetiva. A gente ia para São Paulo almoçar no Almanara, no Shopping Iguatemi, que aqui não tinha shopping ainda, voltava e eu me lembro de ficar na televisão assistindo Chacrinha a tarde toda. E eu dava uma revezada com o Clube do Bolinha. Clube do Bolinha, meu amigo, era uma coisa sensacional. Era um programa da TV Bandeirantes. O Edson Cury. Era maravilhoso. Tinha show de transformismo à tarde, era tudo tão diferente, juro, é meio surreal você pensar nesses programas de televisão. Era incrível, assim, como eles faziam. Ah, e tinha a Elke Maravilha também, né? A Elke Maravilha foi jurada do Chacrinha durante muitos anos, assim. Até a morte dele, a Elke foi a grande filha que o Chacrinha teve. Na verdade, ele não teve nenhuma filha, teve filhos, mas a Elke se tornou uma grande filha do Chacrinha. Meu papo agora é com o Andrucho Weddington, o diretor do filme. Eu quero mandar um abraço para o Andrucha. O Andrucha me deu de presente, ele me mandou em casa um DVD de Casa de Areia, que é um dos filmes que eu mais gosto, brasileiros. É um filme lindo com a Fernanda Torres, com a Fernanda Montenegro. Esse também vale a pena você assistir. Mas hoje estamos falando de Chacrinha, estou falando demais. Vamos conferir então meu bate-papo com o Andrucho Weddington. Andrucha, vamos falar de Chacrinha, então. Eu estou muito feliz porque, na verdade, eu assisti o musical e achei o musical incrível. Já participei até da plateia, porque tinha essa interação com o público também, né? E tinha a surra de bunda, né? Tinha uma surra de bunda também lá no musical. Tinha, que era muito fiel. Aquilo, você sabe que aquilo, quando a gente estava encerrando, eu falei, cara, o Zeca Pagodinho que me falou que existia um negócio chamado surra de bunda. Eu não sabia o que era. Aí um dia ele me mostrou. Que quando você está lá no ensaio de carnaval, os passistas ficam dançando e você fica meio doido olhando. Aí eu falei, porra, mas o Chacrinha era uma surra de bunda na nação, né? Então, tinha no musical uma hora que as chacretes desciam e elas rebolavam, e as pessoas ficavam ou constrangidas ou rindo, mas era o caos. Lembra quando elas desciam na plateia? Que quando desce na plateia, pra quem tá assistindo, realmente é um momento, a gente fica meio constrangido, o que vai acontecer? Né? Ninguém sabe o que vai acontecer, fica com medo de ser pego. Não, é incrível. Agora, já que a gente tá falando... Mas era uma coisa absolutamente clean, não era elegante, nossa. O que, no musical? Sim, com certeza, com certeza. E no Chacrinha também era. Também era. A época. A época permitia isso.
Você vê que as bailarinas do Faustão não são diferentes das chacretes, né? É uma coisa que, na verdade, ele deixou filhos, né? O Chacrinha deixou filhotes, né? Tem muita gente que se inspira nele. Pois é. Ele criou uma maneira de fazer programa de auditório autêntica, brasileira, e que tem uma característica que eu acho genial, que é a aceitação do diferente, vale tudo. E isso não existia. As coisas eram muito segmentadas. Eu acho que isso foi uma coisa que incomodou a elite no início. E até que teve um momento que o Chacrinha transcendeu isso e virou unanimidade. Que era uma coisa até engraçada, eu me lembro das pessoas falarem assim, nossa, mas na época a Ana Maria Braga ia pra Globo, né? Mas vai levar a Ana Maria Braga pra Globo? Eu falava, gente, mas o Chacrinha já foi da Globo, e o Chacrinha era super popular, né? Ele misturava todo mundo. Exatamente. Isso que era muito importante. Já que a gente estava falando do musical, eu quero fazer essa comparação, né? O que do musical você levou pro filme? Porque no musical o Bial que tinha escrito. Foi o Bial com o Rodrigo Nogueira, eles fizeram uma pesquisa, a pesquisa obviamente vai dar no mesmo lugar. Então, no musical, a gente tem uma trajetória que vem realmente da infância dele até a morte. E que no musical funciona muito essa coisa que a gente brinca do feto ao túmulo, né? Você contar a vida do início ao fim. No caso do filme, a gente resolveu em fazer um recorte menor da vida dele, começando com a chegada dele no Rio e a trajetória de ascensão, queda e volta por cima, ser a narrativa de pano de fundo para contar a história dele através dos bastidores, da dimensão do personagem, que é um cara que inventa um modo de fazer rádio, um cara que é totalmente rouco, fanho, feio, com a possibilidade zero de fazer sucesso, grosseiro, e ele grosseiro, e irreverente, anárquico, e o cara quebra todos os paradigmas da época, vira um grande sucesso popular. E ele, quando vai para a televisão, ele inventa uma maneira de fazer TV, que não se fazia no mundo. Então, ele sofre muito preconceito no início, mas depois com Edgar Morin, com Caetano Veloso e Gil chamando ele de tropicalista, com Pasquim elevando ele passa a ter um olhar mais cuidadoso dos intelectuais para com ele, e ele conquista a elite também. Então, ele passa a ser unânime. E eu acho que é a aceitação pela diversidade, que é a grande qualidade dele, que faz esse cara ser atemporal. Esse cara, se estivesse começando hoje, ele teria muita dificuldade de chegar onde o Chacrinha chegou, mas ele uma hora ia quebrar a barreira, porque ele era um cara tão cabeça dura e tão irreverente e tão pouco se lixando para o sistema, que ele conseguia fazer o programa dele na ditadura, na abertura, na pré-ditadura, durante a guerra na rádio. Então ele é um cara realmente atemporal e hoje eu acho que se ele tivesse vivo, ele seria multiplataforma, ele teria programa no YouTube, ele estaria em todos os ramos, né? Agora, essa coisa da diversidade a gente via muito na trilha sonora que ele levava no programa, né? Sim, Caetano, exatamente. O Gil, Luiz Caldas, o Titãs, ele misturava... Nelson Ned, tudo, né? Calbi Peixoto, Dona Ivone Lara, você pode listar, todo mundo passou por lá. Eu lembro daquela plateia agarrando o Fábio Júnior. Fábio Júnior. Era maravilhoso isso. Agora, você acha que essa diversidade... Ele gostava dessa trilha sonora, desse tipo de música? Ou ele entendia o que o público queria? Eu acho que ele não só entendia o que o público queria, como ele sintetizava a definição do que é ser pop. Ser pop é aprender a gostar das coisas. E ele gostava do que era legal, não interessa de que nicho venha. Então, ele era isso era autêntico. Ele ouvia um disco sertanejo, se ele via que tinha um negócio que era explosivo, ele escolhia aquela faixa, chamava para tocar no programa dele e na segunda-feira já estava explodido nas paradas de sucesso. Então ele era um grande disc jockey, no fundo, né? Com certeza. Andrucha, eu quero agradecer a você, antes da gente encerrar, por fazer um filme desse. A gente está passando por momentos tão complicados na vida e a nossa cultura está cada vez mais ameaçada e difícil e complicada. E a gente é um país... Eu ouço isso há 40 anos, na verdade. Tão sem memória e tão complicado para isso, né? A gente relembrar coisas e ter imagens antigas, que você fazendo um filme sobre o Chacrinha, contando um pouco da história, para a gente relembrar, eu acho super importante. Eu acho que o Chacrinha, ele pode fazer a gente se lembrar
um pouco, porque a história do Brasil, ela está ali no fundo, como pano de fundo. De lembrar um pouco dos erros que foram cometidos e não cometê-los novamente. Eu acho que ele é um filme que vem numa hora em que as famílias estão rachadas, porque está tendo uma polarização gigante. Eu acho que é hora de poder valorizar e aceitar as diferenças. Eu acho que o filme, de alguma maneira, vai contribuir para isso. Ele é um programa familiar, que eu acho que comunica com uma senhora de 80 anos, com uma criança de 12 anos, com uma rapaziada mais jovem que não conheceu Chacrinha, ou com uma rapaziada mais velha que conheceu e tem saudade. E que conta a história de um dos maiores comunicadores do Brasil, com certeza. Talvez do mundo, né? Então, 8 de novembro nos cinemas, Roda e Avisa Chacrinha. Assistam, tá incrível. Valeu. Obrigado, Andrucha. Valeu. Tá aí, então, não se esqueça, Chacrinha, o Velho Guerreiro, já está em cartaz. Eu vou ficando por aqui, lembrando você de casa que eu volto no próximo programa. Um grande beijo e Terezinha... não, eu não vou fazer de novo, não. Chega, não vou fazer isso não. Roda e avisa, ó. Roda, roda. Beijo, até o próximo acesso. Tchau.